Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, hoje eu trouxe para vocês um estudo bíblico ministrado por mim, no qual o Senhor Jesus Cristo me deu um sonho e falou comigo pela palavra, confirmando, né? E então, irmãos, esse estudo é uma revelação que eu considero de muita importância, visto que nós precisamos desse consolo da parte de Cristo. Amém? Então, que você seja consolado através dessa palavra. Graça e paz, irmãos, boa noite. Eu quero agradecer os irmãos que estão chegando. Quero agradecer os irmãos que vão participar hoje do estudo. Não estava nada previsto, né? Mas, irmãos, o Senhor Jesus Cristo me deu essa revelação no sábado e eu realmente não conseguia aguentar, né? Ficar esperando até o próximo sábado para passar adiante essa revelação. O Senhor Jesus Cristo colocou uma urgência muito grande no meu coração. E hoje, então, eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E então, eu pensei que o mais certo fosse convidar os irmãos para a gente fazer um estudo hoje. E é, pelo, pela resposta dos irmãos aí no grupo, né? Foi bem aceita, então eu agradeço os irmãos que tão prontamente se dispuseram em estar aqui comigo hoje, tá bom? E eu quero dizer para os irmãos que essa revelação é mais um pedaço de algo que o Senhor Jesus Cristo vem revelando aí há 2 anos, né? E para mim, irmãos, quando eu falo que Jesus vem revelando isso ao longo de 2 anos, o significado disso para mim é a importância, né? Porque é uma coisa que tá durando muito tempo, né? É uma coisa que vem é, sendo traçado um caminho, né? Não foi assim de uma vez, não foi uma coisa qualquer, né? Uma coisa pequena, foi uma coisa que foi sendo construída e a cada passo, cada nova revelação só mostra que o restante está correto, né? E eu achei isso muito maravilhoso e esse é um dos motivos que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Então, a gente vai fazer uma oração para começar o estudo bíblico e eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Não sei se esse estudo vai ser tão rápido. Eu espero que sim, mas não sei se vai ser tão rápido. E a paciência que eu peço para vocês é porque eu vou revisar algumas coisas que foram ditas nos estudos anteriores, né? Poucas coisas, mas eu vou revisar, porque a gente sabe que chegaram irmãos novos e tudo mais, né? E também porque esse estudo vai provavelmente para o canal daqui a pouco tempo. E lá no canal muitas pessoas estão chegando agora, né? Então eu quero orar entregando esse estudo ao Senhor Jesus Cristo. Eu peço que os irmãos estejam em oração junto comigo e eu peço que vocês, por favor, acompanhem aí nas suas Bíblias, né? Se de repente vocês puderem, estejam anotando os textos para vocês revisarem depois ou para vocês compartilharem com outras pessoas, enfim. Tudo isso é muito importante, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante de Ti, ó Pai Santo, com os nossos corações, Pai. Agradecemos, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua generosidade sobre as nossas vidas, Pai. Porque o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dirigido.
e as tuas consolações, Senhor, estão sobre nós, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, também por ter enviado Jesus Cristo e pelo teu Espírito Santo, que é o nosso professor, é aquele quem cuida de nós, é aquele que não nos desampara. Obrigada, meu Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem estado conosco o tempo todo. E nós podemos ver, Jesus, a cada passo o teu amor, Senhor. Senhor, eu quero entregar diante de Ti esse estudo bíblico, entrego a Ti, Senhor, as minhas fraquezas, a minha pequenez, entrego a Ti, Senhor, a minha memória, entrego a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cada palavra que vou dizer aqui, e eu peço a Tua direção, Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente, Senhor, em cada lar, Jesus, que o Senhor esteja presente aqui, Senhor, comigo, e que o Senhor esteja presente, Senhor, onde quer que esse estudo for ouvido, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porque, Senhor, nós precisamos nos preparar, nós precisamos dar ouvidos à Tua palavra, Jesus, nós precisamos receber da Tua palavra, porque nela está escrito, Senhor, que quando recebemos da Tua palavra, recebemos a Ti, Jesus. Então, Senhor, eu peço que o Senhor venha fazer algo de especial em nossos corações através desta palavra, para nos transformar, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Então, irmãos, como eu disse para vocês, essas revelações, aliás, a revelação do princípio de tudo que eu vou falar aqui hoje começaram há 2 anos atrás, né? Tem alguns vídeos lá no canal que falam a respeito disso, né? Não tão resumido da maneira como eu vou falar aqui, mais explicadinho, mais detalhado talvez, né? Para quem quiser, depois é só me pedir no particular que eu mando para vocês, tá bom? E a gente precisa entender que, assim, a igreja tem 2 grandes momentos, né? Que é o início dela, quando Cristo veio a essa terra, né? E morreu na cruz do Calvário, que ali nasceu a igreja. E a igreja tem um outro grande momento, que é o fim dela aqui na terra, né? Esses 2 grandes momentos são proféticos, né? Foram profetizados há muitos anos atrás. E não desconsiderando o restante, porque tiveram outros importantes momentos também, né? Como, por exemplo, a igreja que trabalhou muito aí para evangelizar o mundo e tudo mais. Mas, enfim, esses 2 momentos são grandiosos, porque são momentos que foram profetizados, né? E a gente vê o cumprimento das profecias, é uma coisa que é maravilhosa, né? Eu gosto muito de acompanhar isso, gosto de olhar para a Bíblia, olhar para as entrelinhas, né? As profecias e ver tudo se cumprindo é uma coisa que é realmente maravilhosa. Então, nós temos aí 2 grandes momentos da igreja, né? E essa revelação em específico, o Senhor Jesus Cristo me mostrou que, assim como ele diz para nós, né? Ele fala assim: olha, quem quiser ser meu discípulo deve me seguir, deve seguir os meus passos, né? Exatamente dessa maneira, a igreja segue os passos de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aquilo que Jesus viveu no final da sua vida terrena, a igreja também vive, né? Essa é a verdade. E aí, então, eu trouxe aqui, né, alguns versículos para a gente estudar sobre isso. E vai ter algumas coisas aqui novas, mas a revelação em si que eu quero trazer para essa noite, ela tá mais pro final do estudo, tá bom? É que eu preciso ir explicando assim desde o começo para a gente entender. E aí, final, irmãos, tá, eu ainda preciso contar para vocês que o Senhor Jesus Cristo me deu um sonho de sexta para sábado. E esse sonho é continuação de um sonho que eu tive há uns 15 dias antes, né? Que até
no dia o pastor Glauber tava pregando, tava fazendo o estudo, e aí ele comentou, né? E eu escrevi detalhadamente o que tinha acontecido no sonho, né? Naquele primeiro sonho, então, já tinha terminado as provas, né, do final do ano da escola, né? Como se eu estivesse numa escola de adultos, ensino médio, qualquer coisa assim. E aí tinha terminado as provas, e quando tinha terminado as provas, a gente estava só esperando para fazer uma viagem, e essa viagem seria feita de avião, né? Então, assim, terminou o ano letivo, né? Porque quando terminam as provas no final do ano, acabou, né? Acabou tudo, estamos formados e tudo mais. E aí estávamos só aguardando o avião para poder fazer uma viagem. Esse foi aquele primeiro sonho. E agora, na sexta-feira passada, de sexta para sábado, quando eu acordei, me veio a última cena do sonho na cabeça, assim, veio nitidamente. Eu estava no aeroporto fazendo check-in, né? Eu não sei se é exatamente assim que se diz, mas se eu estiver falando errado, alguém pode me corrigir aí, tá bom? Mas estava lá na recepção lá, né? E entregando os documentos, tudo para poder ir pegar o avião. Mas aí, né, irmãos, a gente sempre fica naquelas, né? A gente sempre fica perguntando para Jesus, questionando, né? Porque a carne é fogo, né? E aí eu então fiquei falando para Jesus assim: "Mas Senhor, depois do check-in, a gente ainda tem que sentar, ficar aguardando para entrar no avião. Então quer dizer que ainda vai tempo, Jesus? Como é isso, né?" E aí eu fiquei falando assim com Jesus. E aí Jesus, né, com toda a sua bondade, com toda a sua amabilidade, ele falou assim para mim: "Vai lá na palavra, pega a palavra." E aí eu peguei a palavra. E aí eu comecei a ler e fui lendo e de repente o Espírito Santo me trouxe alguns versículos aqui que realmente me impactaram. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá bom? Mas vamos começar lá do começo para que fique tudo muito claro. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 3. Evangelho de Lucas 24, 3, que diz assim: irmãos, se estiver indo muito rápido, enfim, sinalizem aí, tá bom? Se não estiver dando para entender, se eu falar muito rápido. Evangelho de Lucas 24, 3 vai dizer assim: "E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus." Muito bem. Então aqui nós estamos lendo o contexto da ressurreição e fala aqui, né, a respeito das mulheres que foram no domingo bem cedinho, né, foram visitar o túmulo de Jesus porque elas queriam fazer lá os procedimentos lá para ungir o corpo dele e tudo mais, né? E aí elas chegando lá não encontraram o corpo de Jesus. Essa aqui foi a primeira semelhança, né, que o Senhor Jesus Cristo me mostrou. Porque a igreja, quando sai da terra, vão nos procurar e não vão nos encontrar, né? Não vão achar o corpo, né, de cada um de nós. Então essa foi a primeira semelhança. E aí nós temos aqui também, no mesmo capítulo, no versículo 12, que diz assim, ó: "Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso." Então aqui Pedro encontrou os lenços que cobriam Jesus, né? E da mesma maneira, irmãos, quando o arrebatamento acontecer, quando a igreja for levada, vai ficar aquilo que cobre o nosso corpo, né? Essa agora, é uma irmãos, outra nós vamos ver lá, nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 26. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26. E ele vai dizer assim, olha:
E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Então, aqui, irmãos, o versículo nos ensina que Jesus varou a porta, né? E o texto ainda vai dizer que Jesus ele tinha as mesmas chagas, né? Na mão, no lado do corpo, ou seja, era o mesmo corpo, porém era um corpo glorificado. Era um corpo que, ao mesmo tempo que podia comer, podia varar portas. Ao mesmo tempo que tinha as mesmas chagas, né? Era um corpo glorioso. Então, irmãos, aqui nós vemos o que acontece quando Cristo ressuscita, né? E é o mesmo que vai acontecer com a igreja quando a igreja for arrebatada. E isso, graças a Deus, o apóstolo Paulo vai nos dizer. Isso vai ficar confirmado lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 15. Abre comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 51 até o 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Exatamente como aconteceu com Cristo, vai acontecer com a igreja. Cristo recebeu um corpo glorificado, né? A igreja vai receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível, né? Exatamente igual, tá certo? Agora nós vamos voltar lá para o Evangelho de João também. João capítulo 20, do versículo. Nós vamos ler o versículo 17. Então, João capítulo 20, versículo 17 diz assim: Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui, irmãos, foi quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e Maria Madalena ouviu, né? E Jesus, então, aqui fala para ela assim: Olha, agora o Pai não é só mais meu, agora o Pai é seu também, né? E aí ele fala: É seu e dos nossos irmãos, né? E essa como que eu posso dizer? Esse trazer, né, de todos nós para a família de Deus, o Pai, é a expressão da graça, né? Olha, abriu a porta, né? Jesus está querendo dizer para Maria Madalena: Maria, a partir de agora, todos são bem-vindos, né? Todos os que creem em mim são bem-vindos. E Jesus está falando aqui da graça, né? Se não fosse a graça, isso não seria possível. Então Jesus está mostrando a graça. Olha, agora o Pai não é só mais meu, agora o Pai é seu também, né? Você foi ligada ao Pai. É isso que Jesus está falando. E aí, aqui, então, irmãos, eu considero como Jesus falando da porta que foi aberta, né? É assim que eu considero esse versículo. E aí, então, assim como naquele momento a porta foi aberta, no outro momento a porta será fechada. E onde nós podemos ler sobre isso? Quando Jesus fala, por exemplo, da parábola das 10 virgens, né? Mateus capítulo 25. Olha lá, Mateus capítulo 25, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então aqui o Senhor Jesus Cristo conta a parábola, né, das 10 virgens, que fala exatamente da vinda do noivo.
E ele fala que quando o noivo entra com as virgens prudentes, fecha-se a porta. E o que que é essa porta, irmãos? É a porta da graça, né? Então, lá, quando Jesus começou tudo, abriu a porta. Quando está então no segundo momento, que é os últimos dias da igreja aqui na terra, a porta se fecha, né? Ou melhor dizendo, quando acontece a saída da igreja, a porta se fecha. Então vejam, irmãos, como as coisas são semelhantes, né? Lá na época de Cristo, na época que Jesus morreu e ressuscitou, tanto quanto na época que a igreja sobe. Agora então nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 20, Evangelho de João, versículo capítulo 20, 22. versículo 22 vai dizer assim: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Muito bem. Então, o Senhor Jesus Cristo, tendo ressuscitado, assoprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo e disse, né? Declarou: Olha, recebam aí, né? A manifestação do Espírito Santo vai acontecer lá em Atos 2, que são alguns dias depois disso, né? Mas foi aqui que Jesus deu, né? Muito bem. E aí, irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês é que, assim como Jesus trouxe o Espírito Santo, porque ele precisava ir para o céu e ele não queria nos deixar sozinhos, lá no outro momento, no momento da igreja subir, o Espírito Santo será retirado. E nós vamos ver sobre isso lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 7 2 e 8. Tessalonicenses, Capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então tá. Então vamos entender aqui. Paulo não fala o nome, né, Espírito Santo, mas ele fala assim, olha, existe um mistério da injustiça já operando sobre a terra. Fiz um estudo uma certa vez, onde eu mostrei que o espírito do anticristo já operava desde os tempos de Jesus sobre a terra, né? Mas é claro que assim, conforme foi passando o tempo, a mente do anticristo foi tomando conta, né, dos governos, enfim, de vários setores, né, do mundo e dos países e tudo mais. E a coisa foi se intensificando. Hoje a gente vê aí claramente a mente do anticristo em todas as coisas, né? Esses dias, por exemplo, nós fomos a São Paulo, foi ontem, né, que nós fomos a São Paulo, e lá tem uma rodovia, uma avenida, não sei como se chama lá, que você tem que andar a 50 por hora. Aquilo lá, o próprio Haddad falou que isso aí vem de quem, amor? Da ONU? Que ele falou? Enfim, isso daí vem da elite, né? Era a mando dos grandões, não era a mando do governo daqui do Brasil, mas vinha de cima. Então, irmãos, a gente vê como a mente do anticristo já está imperando, né? Já está governando. Mas o fato é que o mistério da injustiça opera. Só que ele só opera até certo ponto. Ele não tem ainda o controle total. Por quê? Porque primeiro precisa ser tirado aquele que exerce o mistério da justiça, que é o Espírito Santo. E sim, quando o Espírito Santo for retirado, aí sim o anticristo será revelado e aí ele terá o controle total sobre a face da terra. Só que, irmãos, o Então, que irmãos, acontece? O mistério da justiça, que é operado pelo Espírito Santo, né?
quando ele sai do mundo, necessariamente a igreja tem que sair junto. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo foi quem determinou que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação do século. Ou seja, o Espírito Santo não se separa da igreja, né? Então, saindo o Espírito Santo, sai a igreja. É a mesma coisa que eu disser, gente, o Espírito Santo vai sair no arrebatamento. Por quê? Porque saindo um, sai o outro, tá certo? Muito bem. E aí, então, o que que acontece? Aqui fala, né, que o anticristo vindo, né, aí vem o engano sobre a terra, né? Enfim, e acontece o resto da história que os irmãos já conhecem aí, já têm estudado, né, e tudo mais. Mas é isso, irmãos, mais uma semelhança, né? Lá no comecinho, Jesus deu o Espírito Santo para a igreja e no arrebatamento o Espírito Santo é tirado da terra, né? Ele sai junto com a igreja, certo? Agora então, irmãos, nós vamos para Evangelho de João, capítulo 19. Abre aí comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 1, que diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus. Opa! Irmãos, é Não é Evangelho esse de versículo, João, irmão, só um capítulo minuto. 20, versículo 1, tá bom? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 vai dizer assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Muito bem. E por que é que a pedra já tinha sido tirada? Porque Jesus já havia ressuscitado, né? Então, o que que acontece, irmãos? No domingo de madrugada, né? Jesus ressuscitou. E o domingo é também, irmãos, o primeiro dia da semana, não é assim? E aí, irmãos, a gente encontra então mais uma revelação para nós, né? Por quê? Se a gente olhar para isso, a gente vai entender que lá no texto, por exemplo, de Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala de uma semana da grande tribulação, né? Onde será feito um acordo de paz e tudo mais com Israel, com os outros países, tarará, tarará. E aí, o que que acontece? Aqui mostra, Jesus ressuscitou no primeiro dia. Aliás, estava raiando o dia, né? Era de madrugada ainda fala aqui, olha, e foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, né? Tava começando ainda o dia, ainda estava escuro. Então, irmãos, é mais uma coisa para a gente entender, mais uma semelhança para a gente entender. Assim como Jesus ressuscitou nas primeiras horas daquela semana, a igreja sai nas primeiras horas, né? A igreja não vai ver a grande tribulação, tá certo? Vamos continuar aqui. Agora então, irmãos, nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nos versículos 50 e 51. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 50 e 51. Vai dizer assim: E levou-os fora, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Irmãos, o que o texto relata aqui para nós é que o nosso Senhor Jesus Cristo, tão amável, né, tão cuidadoso, orou por nós até o último momento, orou pelos seus discípulos até o último momento, né? Jesus subiu para o céu abençoando os seus discípulos, né? É nítido aqui, irmãos, como Jesus sobe abençoando os discípulos, né? Por isso a gente costuma dizer que Jesus subiu com as mãos levantadas. E é verdade, irmãos. Jesus
subiu com as mãos levantadas, porque ele estava abençoando os seus discípulos. Irmãos, o mesmo vai acontecer com a igreja. A igreja sobe, mas ela sobe orando por aqueles que ficaram. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje nós, Igreja de Cristo, estamos semeando vidas. E tem muita gente, irmãos, que hoje não nos dão ouvidos. Tem muita gente que fala assim: ah, é besteira isso aí, é balela o que você está falando. Mas quando acontecer, irmãos, eles vão acordar, vão falar: nossa, era verdade. Aquela pessoa tinha razão, o que aquela pessoa falou aconteceu de verdade. Então, irmãos, a gente sobe, a igreja sobe orando por aqueles que estão ficando. Então, irmãos, eu gostaria de saber se está ficando claro o estudo, se tem alguém que está com dúvidas, quiser perguntar, pode perguntar, tá bom? Agora, então, nós vamos para 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 11. Abre comigo a tua Bíblia aí, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Pedro vai nos dizer alguma coisa aqui a respeito do que Cristo passou nos seus últimos momentos aqui sobre a terra. E aí o versículo vai dizer assim, ó: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Muito bem. Então, aqui, irmãos, o apóstolo Pedro fala assim dos sofrimentos que a Cristo haviam de vir, né? Que sofrimentos que ele está falando? Ele está falando do chicoteamento, ele está falando das afrontas que Cristo passou naquele momento, ele está falando da nudez humilhante, ele está falando da dor e da febre que eram produzidas pela coroa de espinhos, ele está falando dos cravos, ele está falando dos ossos de Jesus que foram desconjuntados, né? Para que ele fosse colocado, para que ele fosse pregado na cruz, né? Quem já ouviu o relato sobre a crucificação de Cristo sabe disso. Os ossos dos ombros de Jesus foram deslocados, né? Para que ele pudesse ser pregado. E também está falando aqui de quando a cruz foi levantada, né? Outra coisa também que causava dor em Jesus era a própria respiração, né? Para ele respirar, ele tinha que fazer força sobre os pés dele. E, e essa força que ele fazia, né? Incidia nos cravos que estavam nos pés dele. Enfim, outra coisa também que a gente não pode deixar de falar aqui foi na humilhação do vinagre, né? Como a gente já falou em algumas vezes anteriores, mas não custa falar de novo, a esponja com vinagre, irmãos, era usada para as pessoas se limparem ao ir ao banheiro, né? O que nós hoje chamamos de banheiro, né? Naquela época tinha outro nome. E naquele momento, quando Jesus falou, tenho sede, o soldado foi lá, colocou uma esponja com vinagre, né? E deu a Jesus Cristo. Isso quem ensina é o arqueólogo lá, né? O Rodrigo Silva, né? Fala a respeito disso detalhadamente. Mas, irmãos, Cristo padeceu humilhações até o último momento, né? Até o último segundo ali. Mas o apóstolo Pedro diz algo aqui nesse versículo que é muito tremendo, porque ele fala assim: olha, existiram os sofrimentos, sim, mas a glória veio logo a seguir. Então, depois, né, Jesus então foi colocado pelo Pai, né, à sua direita, ou seja, né, uma posição de autoridade, uma posição de igualdade com o Pai, né? E a Bíblia relata que Jesus recebeu o nome sobre todo nome, né? Então, irmãos, Cristo recebeu glória após todo o sofrimento aqui, dele. Então, a gente chega
é na parte onde Jesus me deu essa última revelação aqui, sábado agora, né? Existe um sofrimento e existe também uma glória proposta para a igreja, porque a igreja está seguindo os passos do seu Senhor, né? E aí, irmãos, nós vamos ver sobre isso, tá bom? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 12, versículos Olha, 27 e irmãos, isso 28. aqui É maravilhoso. João, capítulo 12, versículos 27 e 28 vai dizer assim, ó. Jesus falando, Jesus desabafando ali com os seus discípulos naquele momento. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Então veja bem, o Senhor Jesus Cristo estava com um sentimento angustiante dentro dele, né? E aí ele diz assim para os seus discípulos: Olha, a minha alma tá aqui perturbada, né? Mas vocês acham que eu vou voltar atrás? Eu vou dizer para o pai: Pai, salva-me dessa hora? Se eu vim exatamente para isso, né? Jesus está falando aqui. Aí ele fala: Não, antes eu vou dizer então: Pai, glorifica o teu nome. Então, Jesus, irmãos, estava de olho no quê? Em glorificar o nome do Pai, né? Ele queria glorificar o nome do Pai. Ele sabia, irmãos, que se ele cumprisse tudo o que estava escrito a respeito dele, ele estaria glorificando o nome do Pai. E se ele fizesse uma vírgula fora, já não seria assim. Tá bom. Agora, muito importante que a gente precisa observar aqui é em que tempo Jesus falou isso. Quando foi que Jesus falou isso? Então, tem aqui no texto dois marcadores que nos indicam em que momento que Jesus falou isso, tá bom? Nós vamos ver o primeiro marcador em João capítulo 12, no versículo 1, que diz assim, ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Então, logo no começo desse capítulo, está sendo relatado que Jesus foi para Betânia 6 dias antes da festa da Páscoa. E, irmãos, na festa da Páscoa foi quando Jesus estava lá ressuscitando, tá certo? Se eu tiver errado, alguém me corrija aí, por favor, mas ó, até onde eu entendo é isso, né? Porque os fariseus, eles tramaram tudo para ser antes da festa da Páscoa, né? Então, no domingo foi quando Cristo ressuscitou, tá certo? E aí, irmãos, tá bom. Eu falei para vocês que tem dois marcadores de tempo aqui, né? Então, o primeiro é esse, que está no primeiro versículo, e o segundo está no versículo 12, onde diz assim, ó. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão, tarará, tarará. Tá, então, olha, o primeiro diz que eram 6 dias antes, mas já passou mais um dia, quando Jesus disse, agora minha alma está perturbada. Ou seja, estamos falando de 5 dias antes da festa. 5 dias antes da festa, pela qual o Senhor Jesus Cristo cumpriria. Irmãos, eu não tudo posso que dele estava continuar escrito. aqui o assunto, eu preciso fazer um parênteses, porque assim, eu falei a respeito do que Cristo disse aqui, que Cristo estava olhando para glorificar o nome do Pai, não é? E como que Jesus ia glorificar o nome do Pai? Através do sofrimento, tá certo? Através da crucificação e de tudo aquilo. Por que que eu tenho certeza em dizer isso? Porque se você acompanhar comigo aí na sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 21, e você ler comigo que Jesus fala a respeito da morte de Pedro, veja bem, João, capítulo 21, versículos 18 a 19. 18 e 19, vamos lá.
Diz assim, ó. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Então, irmãos, aqui é o Senhor Jesus Cristo, né, no versículo 18, falando para Pedro qual é a morte que ele teria que passar, né? Mas que essa morte seria para a glória de Deus. Isso quem nos diz é o apóstolo João, no versículo 19. Então, eles entenderam isso. Eles entenderam, olha, é uma morte sofrida? É, mas é para a glória de Deus. Assim como o Senhor Jesus Cristo entendeu, é uma morte sofrida? É, mas é para a glória de Deus. É para que se cumpra, né, aquilo que está a nosso favor, a favor de cada um de nós, para a nossa salvação e para a glória de Deus. Então, irmãos, Pedro glorificou o Senhor Jesus Cristo, né? Pedro glorificou o Pai, né? Quando foi crucificado de cabeça para baixo. Então, irmãos, fica mais fácil de entender por que que Jesus lá em João 12 diz assim: Pai, glorifica o teu nome, né? Porque ele sabia que ele estava indo para a cruz. E por mais que a alma dele estivesse perturbada, ele não ia retroceder. Ele não ia se acovardar, né? Muito bem. Então, olha só. Agora nós vamos para João, Evangelho de João, capítulo 13, nos versículos 31 e 32. Eis aqui, irmãos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo me mostrou e que me fez chorar quase um dia inteiro. É muito forte, né, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo mostra algo pra gente assim, porque primeiro foi o sonho. E aí eu, né, na minha pequenez, né, fiquei aqui discutindo com Jesus. Ah, coitada. Mas Jesus, então falta muito. Como assim, Senhor? E aí ele, olha aqui, ó, para você abrir os teus olhos, Cibele. Olha, João capítulo 13, versículos 31 e 32. Eu quero dizer antes de ler esse versículo, aqui, irmãos, esses dois versículos que nós vamos ler, já não faltava mais 5 dias para a festa. Esses dois versículos que nós vamos ler agora está relatando a noite antes da festa, a noite onde Jesus seria preso, tá certo? A mesma noite. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Se eu não esquecer, aliás, se eu esquecer, pode me lembrar, tá bom? Vamos lá. João 13, 31 e 32 diz assim: Tendo ele, pois, saído, disse-lhe, perdão, tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Então vamos lá, irmãos. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui. Nós estamos vendo nesse estudo desde o princípio que as coisas que aconteceram com o Senhor Jesus Cristo estão para acontecer com a igreja. Muitas coisas que aconteceram com Cristo nos mostra o que vai acontecer com a igreja, né? O arrebatamento, as coisas que acontecem com a igreja quando a igreja sobe, foram reveladas desde lá do começo, certo? E aqui, irmãos, está sendo revelado mais uma coisa. E que coisa é essa? Olha, Jesus estava indo para a cruz. Ele estava falando agora o Filho do Homem vai ser glorificado. E Deus é glorificado nele. E aí ele fala aqui, ó,
se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Irmãos, Deus vai glorificar a sua igreja. E ele fala aqui, ó, em seguida, e logo o há de glorificar. Essa foi a resposta que eu precisava naquele dia. Essa foi a resposta que o Senhor Jesus Cristo me deu quando eu falei assim: mas Jesus, o check-in, o tempo do check-in, Senhor, o tempo de ficar esperando o avião, Jesus ainda vai demorar. E Jesus falou: é logo, e logo o há de glorificar. E é isso, irmãos. Peraí que ainda tem mais um pouquinho, tá? Eu não tô terminando o estudo ainda não. Mas, de fato, é isso. Jesus está mostrando aqui. E logo há de glorificar a sua igreja. Vamos lá. Parênteses de novo, né? Eu falei que ia falar para vocês sobre a noite da última ceia, né? Que isso aqui está dentro da noite da última ceia. Aqui no texto, irmãos, vai falar a respeito de Pedro, né? Que Pedro chega para Jesus e fala assim: ah, Senhor, por ti eu darei a minha vida. E aí Jesus responde: você dará a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes. Ok, aqui é João escrevendo ali nos versículos 37 e 38, João falando isso, né? Mas no Evangelho de Mateus, no mesmo texto, Mateus relata que Jesus disse assim: Pedro, hoje você me negará, ainda esta noite você me negará. Então, aqui, irmãos, quando Jesus fala aqui, o que nós lemos nos versículos 31 e 32, ele está falando na noite em que tudo aconteceu, na noite em que ele foi preso, tá certo? Então, quando Jesus fala que é logo de verdade. Agora é agora de verdade. Então, isso serve para nós também. Isso serve para a gente abrir os nossos olhos, né? Para que a gente não fique esperando que a coisa ainda vai demorar, que a coisa ainda vai. Ah, não, ainda tem muito tempo aqui, isso e aquilo. É logo, Jesus está falando, é logo, né? Muito bem. Então, irmãos, o Pai é glorificado no sofrimento do Filho, né? Como a gente viu antes, né? Mas o Filho recebe a glória logo após o seu sofrimento, né? E a gente viu também que Cristo não se acovarda. E por quê? Por que que ele não se acovarda? Porque ele já sabe o peso de glória que estará sobre ele após o sofrimento, né? Ele sabe que o sofrimento dura só um pouquinho. E depois desse tempo, desse pequeno tempo, vem o peso eterno de glória, né? E aí, irmãos, Jesus então mantinha os seus olhos no pagamento, não no preço a pagar, né? Ele via a glória, ele via o reino, ele via a nossa salvação, ele via a graça. Era para essas coisas que ele olhava. E ele não olhava então para o chicote, ele não olhava para a coroa, ele não olhava para os cravos, ele não olhava para essas coisas, né? E o que que isso diz para nós que somos a igreja de Cristo? A igreja, irmãos, está passando por dias duros, né? Porque a igreja está glorificando Jesus Cristo, seu Senhor. E eu tenho vivido dias difíceis, muito difíceis, aliás, e tenho conversado com pessoas. Hoje mesmo eu conversei com a mãe de um aluno meu. A mãe dele é cristã e ela também falou sobre dias difíceis, sobre o quanto está sendo difícil, sobre o quanto está sendo pesado e o quanto ela precisa que tudo isso acabe, né? E eu falando com ela a respeito do que Cristo falou para mim, e ela disse que essas palavras são palavras que trazem esperança, né? Irmãos, a igreja que está sobre a terra está passando por dias difíceis
porque está glorificando o seu Senhor. Assim como Cristo glorificou ao Pai através do sofrimento. Então, irmãos, o sofrimento que nós estamos passando não é uma coisa ruim. Não dá nem para explicar, né? Mas eu acho que dá para entender. Nós estamos passando tudo isso porque Deus, o Pai, está sendo glorificado. E a gente lembra das palavras de Jesus na cruz, né? Dizendo: está consumado. Por que Jesus disse que está consumado? Porque Cristo recebeu uma missão, uma tarefa. Ele veio e cumpriu. E a igreja também, irmãos. A igreja também vai poder dizer: está consumado. Porque nós também tivemos o papel de levarmos o evangelho sobre a terra, né? E então a igreja vai subir, e aí, irmãos, vai se cumprir uma palavra que o apóstolo Paulo deixou para nós lá em Romanos capítulo 8. Que é uma palavra tão maravilhosa, né, que a gente tem às vezes até de cor. Romanos capítulo 8, versículo 18. Mas eu quero que você preste atenção aí. Se você puder falar em voz alta esse versículo e ouvir as suas palavras, faça isso. Olha só. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui o apóstolo Paulo está falando como um participante da igreja. Ele está falando assim: olha, há uma glória que vai ser revelada em nós, Igreja de Cristo. Então, irmãos, o sofrimento precede a glória, né? E o sofrimento dura um pedacinho de tempo. E a glória é para toda a eternidade. Então, irmãos, assim como Cristo estava com os seus olhos fitos, né, naquilo que viria depois, nós também devemos estar, né? Porque se não for assim, irmãos, a gente não vai conseguir ficar de pé. Por outro lado, né, também tem o fato de que o diabo estava ali trabalhando, né, na crucificação de Jesus, estava ali trabalhando em cada afronta que Jesus ouvia, né, daqueles homens que falavam para ele: olha, você não é o filho de Deus, então desce da cruz, né? Acaba com tudo isso, enfim, né, todas essas coisas. E também vemos a mão do inimigo na crueldade dos homens, né, na selvageria dos homens lá, né? Em cada parte, né, do relato da crucificação de Cristo. E isso, irmãos, nada mais é do que o diabo dizendo assim: ah, agora ele desiste, agora ele não vai aguentar, né? Tentando fazer de tudo para atrapalhar, né? E, irmãos, com a igreja não é diferente. Com a igreja não é diferente. O inimigo está tentando nos derrubar também. Está tentando derrubar a igreja através do sofrimento. Mas sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho pensado é que, assim, eu até tô bastante surpresa, sabe, de poder passar por essas situações e ficar com o meu coração firme em Cristo e pensar assim: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. E essa firmeza, irmãos, ela vem da onde? Vem do conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra e nos apegar à palavra, né? A cada dia. Tem dias que são até mais difíceis do que os outros, né? Hoje, por exemplo, quando eu acordei, tava com muita perturbação na minha mente e aqueles pensamentos, né, que parece que você até dormiu assistindo um filme de terror, mas não é nada daquilo, né? Mas assim, eu levantei e fui pro quartinho e entrei em oração e lendo a palavra de Deus. E é assim que a gente consegue tirar aquela opressão de cima da gente, né?
aquele mal tão grande, aquele medo, aquele desespero, aquele, né, enfim, aqueles sentimentos que o inimigo traz sobre a gente, aqueles pensamentos ruins. E é isso, né, irmãos? E a gente precisa entender o quê? Que o Senhor Jesus Cristo disse: é logo, vou glorificar a minha igreja. E é por causa disso, irmãos, que eu queria então compartilhar com vocês dessa revelação que o Senhor Jesus Cristo me deu, que me fez chorar muito, né, no sábado. E é isso, irmãos. Então eu quero dizer para você, eu quero dizer para você que está aí passando por um momento difícil, para você suportar mais um pouquinho, porque é por pouco tempo, né? Jesus está para glorificar a sua igreja, Jesus está para aparecer a qualquer minuto, para nos levar para a glória, né? Então eu espero que essa palavra venha encher o seu coração, venha te dar ânimo, força para que você possa continuar, né? E eu quero dizer aqui, não se afaste dos irmãos, não se afaste do grupo, não se afaste das orações, não se afaste, fique perto dos irmãos. Claro que todos nós temos problemas, né? Uma vez ou outra existe algum problema, você precisa perdoar o irmão por alguma situação, mas continue caminhando, porque o que nós temos, irmãos, uns com os outros é um privilégio, porque nós temos o corpo de Cristo que foi comprado por Ele. E nós podemos aqui, por exemplo, pedir socorro por qualquer situação que a gente esteja passando, qualquer situação difícil, a gente pode levantar as mãos e dizer: irmãos, orem por mim, por favor. Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, né? Nós temos esse privilégio de termos uns aos outros. Então, irmãos, eu quero dizer, não deixe o inimigo tomar conta da sua mente, afastando você dos irmãos, tá certo? E é isso, irmãos. Eu só queria compartilhar com vocês isso que o Senhor Jesus Cristo me deu. Achei que era muito importante e é isso. Amém? Se vocês quiserem falar alguma coisa, quiser mandar alguma pergunta, enfim, comentar alguma coisa, tanto aqui no grupo quanto no particular, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou pedir aí para o meu pai fazer essa última oração. Amém, glórias a Jesus, né? Um ensino muito maravilhoso, de improviso, mas de um grande proveito para a nossa noite de segunda-feira, que nos traz esperança para a vinda do Senhor Jesus. E eu digo para os irmãos que pode parecer, né, que mas é pela internet, né? As pessoas vão na igreja, lá no templo, assim. Mas hoje, irmãos, eu conversava com uma pessoa que ouviu, uma irmã que ouviu o estudo ontem, que nós demos ontem, né, pelo grupo de líderes, e essa irmã, ela ouviu depois que ela voltou da igreja, lá do templo dela, né? E eu perguntei qual foi a mensagem lá no templo, e lá foi pregado 1 Reis, capítulo 16, versículo 4. Então, os irmãos vejam a diferença, né, de uma palavra como essa que nós acabamos de ouvir, que fala da vinda do Senhor Jesus, e uma palavra de 1 Reis 16, versículo 4, depois se os irmãos quiserem dar uma olhada lá, lá Jeová diz, né, que ele estava lá com raiva dos povo de Israel, e ele diz que vai matar e que o corpo deles vai ficar em cima da terra para ser comido pelos cães e pelas aves do céu. Pelas aves dos céus, né? Então, irmãos, olha o que está sendo pregado nos templos, né? Enquanto se tem a oportunidade de falar de Jesus, de falar sobre a vinda de Jesus,
Como ontem, né, nós falamos aí sobre a diferença entre a lei e a graça, né, a maldição e a bênção, e as pessoas estão aí envolvidas com os templos, né? Mas amém, vamos orar. Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença, Pai, para agradecer por essa palavra que o Senhor Deus tem nos dado, por revelação, Pai amado, e nós cremos na Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é a verdade. E o Senhor disse em João 6,63 que a Tua palavra é vida. Então, Pai amado, faz em nós, Pai querido amado, que esta palavra seja viva, Pai, que ela saia do papel e entre em nós, para que nós possamos falar com autoridade para outras pessoas, Pai amado, e que a tua palavra, Pai, na verdade, que fala da tua vinda, possa ser transmitida nos nossos dias, Pai amado, para que as pessoas estejam alerta e esperando o Senhor aparecer nas nuvens. Pai, nós te agradecemos pela vida da Cibele, guarda ela, guarda também o Cláudio e a sua família, guarda, Pai amado, a todos, nós te pedimos em nome de Jesus, guarda também cada um dos irmãos que de bom grado ouviram a tua palavra, Pai, nós te pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos às bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que ouviram esse estudo e também aqueles que ouvirão depois, e também toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra receba desta bênção. Vamos dizer juntos, amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você ouviu essa mensagem e achou que ela é importante, deixe o seu like, faça comentários, compartilhe com outras pessoas, amém? Assim você estará ajudando o nosso canal a levar o evangelho até outras pessoas, porque é assim que a plataforma entende que a mensagem precisa ser sugerida para outros. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.